Tudo bem, gente? Deus abençoe, Deus ilumine a vida de todos que nos assiste. Eu peço que Deus venha não apenas entrar na sua casa, até porque Deus está na sua casa. Eu peço que Deus venha entrar no seu coração. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares, sabe todas as coisas e pode todas as coisas. O único lugar que Deus não está é no coração de todos, porque precisamos abri-lo para ele habitar no nosso coração. Deus abençoe você que me assiste pela madrugada, pela manhã, pela tarde, pela noite. Que Deus te guarde e te proteja. Amém? Então, gente, há 2 meses atrás, aproximadamente, 1 mês e meio, 2 meses atrás, eu falei para vocês aqui que me assistem que eu amanheci um dia com duas notícias. O falecimento do Papa Francisco e com o falecimento do padre Fábio de Mello, né? Como eu já contei para vocês. Notícia desagradável que as pessoas falam o que pensam, mas às vezes não pesquisa para poder falar. E eu disse que era mentira, né? Foi passado as notícias. Fábio de Mello tinha falecido com 63 anos, mas é mentira, é 53 a idade do Fábio de Mello. E que o Papa Francisco tinha falecido. Só que o Papa Francisco ele estava doente, né? Mas, finalmente, parece que a profecia de alguns se concretizaram sobre o falecimento do Papa Francisco. Morre o Papa Francisco, líder que rompeu tradições e se tornou um símbolo de diálogo. O primeiro Papa jesuíta e latino-americano da história. Ele conduziu a Igreja Católica em um período de grandes transformações. Um dos papas mais carismáticos da história. Realmente, hoje mesmo eu estava falando sobre isso, né? Um dos papas mais carismáticos da história recente. Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, morreu nessa segunda-feira, 21, aos 88 anos. Francisco havia ficado internado por 38 dias, do dia 14 de fevereiro a 23 de março, no hospital em Gemelli, em Roma, em virtude de uma bronquite que evoluiu para uma pneumonia bilateral. Mesmo após receber alta, ele mostrava sinais de uma saúde fragilizada. 20, também 88 anos, né? Não tem como não mostrar mais fragilidade. Só que é o seguinte, gente, o que eu quero falar aqui sobre o Papa Francisco vai além do que ele sentia. Tem mais ou menos uns 3 meses que eu venho estudando, pesquisando sobre o Papa Francisco. O Papa Francisco, ele sabia muito inteligente, pacato, hospitaleiro, segundo as informações que eu tive até mesmo antes do Papa adoecer, né? E ele sabia muito, às vezes falava coisa que desagradava às autoridades mundiais, que quem sabe ler, um pingo é uma letra. Você sabe que existe uma família poderosa no mundo que está acima de tudo e de todos, apenas abaixo de Deus, né? Segundo as informações que eu tenho, essa família que pode tudo à permissão de Deus é exatamente a família o qual muitos falam que vai surgir o anticristo, né? Então, o Papa Francisco sabia muito sobre isso. Ele sabia muito sobre Illuminati, sabia muito sobre as autoridades políticas mundiais. E aí onde a gente pergunta, mas morreu por causa da idade. Mas a pessoa adoece repentinamente, né? E de repente é internado, é tratado 38 dias, recebe alta e de repente ainda está frágil na saúde, né?
E quando foi recentemente, né, nessa segunda-feira, morre, né, o Papa Francisco. Mas a minha dúvida é, será que realmente foi uma pneumonia, bronquite? Será que não tinha algo por trás disso tudo? A pergunta fica no ar. Deixo meus pêsames, meus sentimentos para toda a família católica, religiosa, as famílias de Roma, do Vaticano, né? Deixo aqui meus sentimentos. Mas a minha opinião, ele sabia muito. E o que ele sabia era suficiente para revelar grandes coisas no mundo inteiro. Que Deus abençoe, que Deus ilumine. A gente não sabe. Realmente foi bronquite, pneumonia, pode ter sido coisa além disso. Deus abençoe, meus pêsames e meus sentimentos para toda a família católica de todo o planeta. Um forte abraço e que Deus abençoe. Só que eu quero que você comente aqui abaixo. De repente você está sabendo muito mais do que eu. Apenas eu parei para fazer esse vídeo aqui, para deixar as minhas opiniões, as dúvidas, as certezas que eu tenho a respeito do que eu escuto, do que eu vejo, do que eu pesquiso, do que eu estudo, procuro me informar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe nós, aonde você estiver, que Deus te ilumine. Meu forte abraço.